Aqui é o Parque do Brasil. Olha só, já estudaram também como era a antiga formação dos continentes? Então já é. Isso. Como eu vejo com a memória. Eu vejo a rocha, a camada, o continente. Nós temos que procurar essa informação. Não, é fácil misturar açúcar com farinha, com fermento, não é, professor? Outro dia eu não pude atender o trabalho, mas tinha um grupo de gastronomia da faculdade daqui, então eu trouxe um rock. É? Então nem peguei que roteiro que eles iriam fazer lá. Ontem e hoje, de história, de geografia. Mas a sua foi ótima. Mas é no passado, Então, aparece. Até jamais. Mas vai lá cantar? Não, amanhã. Vai ter quando? Né? O nosso ônibus. Nosso lindo ônibus. Maravilhoso. Sabe biologia? Vai cuidar. Dúvida. Esse é o partido, né? Que teve esse bagulho aqui é o barbicho. É que o nome é tipo... O nome ele é meio... Deixa a gente íntimo da pedra, né? Ô Barbito, vem cá! Tipo assim, né? Tem um monte de gente que acha que barbicho é o nome do proprietário daqui. É, eu também achava. Aí fala assim, nossa, a gente não conheceu o seu barbicho. Conheceu sim, gente, a pedra. Já pisou no seu barbicho, você sentou no seu barbicho. Tipo, praticamente quase tudo lá isso tem isso. É, com meu fleitinho lá. Obrigada, gente. Mais uma paradinha aqui fez pra conversar, para montar. Já deu aquela aula lá de novo? Gente, olha, o pé de pau Brasil verdadeiro, legítimo, que tem espinhos, Cisalpina. Não é tipo, esse é verdadeiro, porque tem um que é falso, que a gente vê sempre. Pau Brasil. Ó, encosta aí. É igualzinho os que tem na rua. Tem espinho, tá? Eu quero comprar um sorvete ou uma moeda. Também talvez os dois tivessem mais. Eu quero comprar falta de sono, só isso, eu tô morrendo, né? Chateada já. Tá louca. E a minha voz já tá começando a ficar ruim. Que? Tá você. Tá, né? Tá muito ruim a minha voz. Eu tô filmando tudo. Ah, eu tô filmando você falar que é sorvete ou chiclete, é os dois. Sim, na minha preferência, cara. Um sorvete primeiro, bem eu estou de tênis, gente, não aguentei. Todos nós estamos. Vamos andar junto, Luísa. Anda comigo, vai. Vai. Não, pera, do outro. Nós andamos com os pés, vai. Ah, não. Meu cérebro não tá mais bom hoje, não. Pra fazer isso, enquanto eu filmo. Daqui a próxima parada agora só Vila Matilde. Opa, aí sim. Você quiser me deixar ela tirar dentro? Eu também.
Ah, se quiser me deixar em casa. Vou descer com o cara do ônibus pro metrô, mano. Eu também não. Porque eu tô com a minha mala grande. A mala de patrocínio. De patrocínio. Mano, o problema é que eu tenho uma mala assim, pra carregar. Mano, mas a sua é a melhor, velho. Vou dar com inveja. Nossa, que da hora. Nossa, que muito louco. Eu quero falar. Eu quero falar. A primeira coisa que eu tô fazendo. Não, proibido só é diferente. Não, mas cansada, porque eu não sei lá, não tenho ideia. E agora, de uma maneira diferente, Cada porta lá. além de conciliar a informação, pode conciliar Do meu bairro Oi? Tiram, depois eles não retiram. Aqui é proibido, não se retira mais. Ah. Eu já vou explicar essas coisas. Gente, Mas pode tirar em outro canto? fora do parque, sim, só no parque de baixo. Quem quiser sentar na sombra, quem preferir no sol. Sombra. Aí a gente vai Quem conversar quiser um descer, pouquinho tá lá. desse Ai. uso do vazio, Meu Deus. como ocorreu essa formação, Meu pé. tudo. Aqui é assim, anda no Varvito, senta no Varvito, Como faz chuva pra no Varvito, vê o Varvito. Como que ele faz pra tirar ele? Olha lá, isso tudo tem Varvito. É um em cima do outro? É camadinha. Mas é puxando e assim, corta. Na verdade, se você puxar, a pedra não vai soltar, né? Aí ele usa uma ferramenta. E tá bom? E aí quem quiser no sol, só quem quer no sol, tem na frente. Aí a Ô, pessoal, Varvito, né? Famoso Varvito, né? Que a gente tá falando. Desde a hora que chegou, né? Tudo aqui. Realmente, aqui é eu particularmente, é um dos meus espaços favoritos. Hoje é um local que realmente assim, foi construído pro turismo, entendeu? Para mostrar esse lado ecológico também e mostrar que toda essa região aqui, região de Itu, de Salto, Indaiatuba, toda essa região aqui tem muitos vestígios na época pré-histórica, né? Mais de 400 milhões de anos, 500 milhões de anos. Varvito, né? Como eu não assisti a apresentação do Bruno, não sei, é uma rocha sedimentar, né? Alguém sabe me dizer o que seria um sedimento, por exemplo? Eu vou falar os termos técnicos aqui agora. Um grão, sei lá. Oi? Como se fosse um pozinho, um grão. Assim. São pequenos sedimentos, pequenos fragmentos que conforme o tempo vai passando, eles vão se armazenando um em cima do outro, tá? Vocês estão vendo aqui que tem várias camadinhas retinhas, né? Parece que o meu foi colocado um em cima do outro, bem encaixadinho, bonitinho. Cada listra dessa daqui, cada tira dessa daqui representa uma era glacial. Ou seja, aqui toda essa região aqui, há uns vestígios que era um grande lago, entendeu? Então, esse lago congelado. Então, todos os sedimentos vinham para o fundo e sempre a pressão ia achatando até formar a rocha, entendeu? Então o Varvito trouxe uma rocha sedimentar. Então tá. Aqui eu estava conversando lá com o monitor lá do Salto, ele me falou aqui que aqui nós temos 4.987 camadas. Então, ou seja, quantos períodos nós tivemos aqui que foi uma pesquisa que eles fizeram e eles conseguiram chegar mais ou menos nessa conclusão nessa quantidade aqui, entendeu? Oi? Todo mundo contando, tá? E aqui foi por um bom tempo, na CD aqui, faço aqui, foi uma pedreira, né? Daqui se retirava todo o Varvito, que utilizou, né, para usar nas calçadas e nas casas na cidade de Itu, entendeu? Inclusive aqui no parque também. Só que aí com o tempo, muitos geólogos perceberam a importância desse local aqui e começaram a impedir essa extração excessiva do Varvito, entendeu? Transformando assim, então, aqui num local de estudo e um espaço de lazer também para o público, tá? Na parte de cima ali, naquela parte ali de cima ali, eu já consegui encontrar com alguns alunos de uns colégios aqui vestígios, as estrias de animais rastejantes, por exemplo. Então a gente consegue identificar nessas rochas esses vestígios dos animais que viveram até há 400 milhões de anos atrás, entendeu? Todos os animais rastejantes, enfim, a gente consegue ainda encontrar algumas estrias que mostram esse tipo de existência, tá? Só que aqui, vocês vão perceber, eu quero ver que vai ter a curiosidade que vai encontrar na hora que vocês forem lá, para tirar foto aqui. Uma curiosidade, eu preciso de 3 voluntários aqui, só para fazer uma exemplificação aqui fácil aqui. Estão vendo, Luísa? Vem, pode vir, Pedro. Mais um.
Vem, Guilherme. Giovana. Pode vir, Pedro. Também. Tá bom? Vamos supor que... Vou pegar aqui o Pedro. O Pedro, vamos supor, ele é um sedimento, tá? Ele é um sedimento, tá? Há 400 milhões de anos atrás. Então ele é uma coisa tão fininha assim. Foi lá, sentou no fundo do lago lá. E ficou lá por milhões de anos lá. Até se formar uma rocha sedimentar. Só que a minha amiga Luísa, ela não é um sedimento. Ela é uma rocha já formada e de repente, sem querer, ela caiu em cima do sedimento. Entendeu? Só que, olha que interessante, depois eu quero ver quem vai encontrar isso ali. Vocês perceberam que ali é tudo retinho, né? Camada por camada bonitinho, tá? Aí o meu amigo Guilherme aqui, ele é um outro sedimento, entendeu? Muitos milhões de anos antes, tal, aí ele chegou, foi se formando, ele caiu em cima dessa rocha aqui. Só que essa rocha aqui, ela é reta, essa rocha aqui, ela já é uma rocha formada, ou seja, então, por exemplo, vai para uma forma arredondada, entendeu? O Guilherme, ele teve que, vamos dizer assim, a camada dele ficou retinha, mas onde tinha essa rocha, ele fez um contorno, ou seja, então, o filete fazia uma curva porque ele não conseguiu prensar essa rocha assim. O que que acontecia? A pressão atmosférica apertando, entendeu? Apertando, e essa rocha ela não conseguiu se desfazer. Então, eu quero ver quem vai conseguir observar. Isso aqui é um fenômeno, entendeu? É um fenômeno que nós encontramos aqui nesse vestígio aqui. Não, pode deixar lá. Deixa a situação respirar, tá? Eu quero ver quem vai encontrar, por exemplo, aqui essa rocha, entendeu? Aí vocês vão ver essa curva é a mesma camada, entendeu? Só que ela como uma curva. Vocês podem perceber que eu quero ver quem vai conseguir encontrar esse objeto, tá? Então, assim, essa aqui é a história bem resumida assim, do Varvito, mas dos termos técnicos. Obrigado, gente. Uma palma é bem bacana. Então aqui é uma forma mais assim, técnica, né, dessa rocha aqui, para que vocês também tendo esse conhecimento também. Você quer acrescentar alguma coisa, né? Gostaria. Claro, fica à vontade. Pessoal, essa demonstração que o Carlos fez, né, pegando os artistas aí, foi ótimo. Então ele falou da rocha sedimentar, que é o agrupamento lá das partículas que sofrem o efeito de alguma outra coisa. No caso aqui foi a água. Tá? Sem ser a rocha sedimentar, quais são os outros tipos de rocha que vocês conhecem? Então, vocês viram que tipo de rocha? Aquelas rochas antigas, que ela falou? duras, bastante resistentes. Quem é Stephanie? Qual foi o lugar da rocha que você apresentou ontem? Não fui eu que apresentei de rocha. Ah, foi a Ju. Cadê a Ju? Foi a Ju. Voltou? Que tipo de rocha que nós temos lá? Elas têm fria de armatura. Esse é o terceiro da passagem, que eu já vou explicar para você. Mas o tipo de rocha é uma rocha muito mais antiga do que essa sedimentar. Exatamente, de idade geológica. Tá? Ela é uma rocha que originou do magma dos vulcões. Então vai chamar de Mática. Isso, magmática. Então a gente sabe que as rochas magmáticas são as mais antigas, as mais duras, as que vão manter muitos registros de como as coisas aconteceram e como está acontecendo hoje em dia. A sedimentar é aquela que vai sofrer, então, efeito da ajuda de outra coisa. E aquelas rochas que sofrem transformações, como que elas são chamadas? Isso mesmo, metamórficas. Parabéns. Então a gente tem 3 tipos de rocha. Sedimentar, metamórficas e magmáticas. Aquele pedacinho de rocha, como você chama? Que a Luísa representou, que o Carlos fez em encenação, a gente pode dizer que seja uma rocha metamórfica, que ela se formou em algum lugar antes do período dessas grandes transformações e que quando essa água ia derretendo e chegava aqui para formar o lago, que ele também falou, então onde será que essa água vinha? Ali esqueci já o nome dela, que apresentou o Botonella, falou assim que a rocha de lá tinha estrias, marcas, pela passagem do que? Arranhaduras. O que passou lá? Movimento da geleira. E por que essas geleiras vieram nessa região? O que ocorreu que fez com que acontecesse isso? A movimentação dos continentes? Isso.
Então, no segundo painel que nós passamos, olha, falei, gente, observem esse, que era a formação do lago. Segundo, falei, vocês já estudaram os continentes eram todos juntos, chamados de Pangeia. Então, quando houve a movimentação desses continentes, ele é a África, eu sou a América do Sul. A gente se separou, tchau, o oceano surgiu, aquelas geleiras que estavam lá onde o professor está vindo, que é o polo, foram escorregando, ou seja, a gente dizia caminhando, passou por aqui, cobriu parte aqui da América, daquele estado de São Paulo, para ficar mais exato, e elas se acomodaram aqui. Só que quando chegava o verão, o gelo, o que acontece com o gelo? Derrete. Aquela água aqui embaixo, o gelo, ele vai escorregando. Então diz que a água proveniente daquele derretimento da geleira vinha para cá, vinha arrastando esse sedimento pequenininho, aquele outro sedimento pequenininho, e ia jogando aqui onde era a parte mais baixa. Então Itu tem um relevo por volta alto, São Paulo para cá, eu tenho os planaltos cristalinos. Desse lado da cidade, em direção a Porto Feliz, onde nós fomos almoçar, se a gente continuar, a gente chegar em Porto Feliz, uma região mais baixa, começa a depressão. Então, desse lado da cidade, ia se formando esse lago, que era a parte mais baixa. Quando a geleira não tinha derretido toda, ela continuava o seu trajeto e passava em cima da rocha que vocês estudaram ontem com o Carlos, que a colega fez a apresentação. Então, a geleira, por ser grande, dura, pesada, deixou aquelas marcas. Então, através daquelas marcas e do que ele pediu para que vocês encontrem aqui, com aquela representação, vai ser o testemunho de que realmente essas geleiras existiram nessa região. Quando se passou aproximadamente 150 anos com essas geleiras derretendo, a água desse lago continuou a existir, depois ela foi evaporando, penetrando no solo, não houve uma reposição de água, então todo aquele sedimento que o Carlos falou, que estava no fundo, e a água aqui em cima apertando, começou a ficar exposto, foi endurecendo, e chegou essa rocha tão especial e tão particular, que a Juliana chegando na frente comigo hoje, falou, mas esses paredões são lindíssimos, maravilhosos. Exatamente. Então quando a gente olha, a gente pensa assim, nossa, como a natureza é perfeita. Aí eu e o Carlos afirmamos, provavelmente professores também já na sala de aula, que aqui houve uma infração muito grande. Quem é que mais destrói a natureza? O ser humano. O homem, o ser humano. Então nós mostramos as casas da igreja, calçamento, as praças, entrada do Museu Republicano em muitas outras casas, aonde foi retirando. Há registro desde 1720, o homem descobriu essas rochas e ele já começou a tirar pedaços para embelezamento. Aí as meninas ali me perguntavam, mas como que a gente tira? Pedra é um negócio duro, não é? Seja ela metamórfica, seja magmática ou seja sedimentar. Então os homens pegavam tipo uma espátula de 1 metro, 1 metro e pouco, mais ou menos de comprimento, colocam entre uma camadinha a outra, se força e ela vai se soltando. A rocha sedimentar, se comparada com uma magmática e tal, ela é considerada uma rocha mole, fácil de soltar. Eu não preciso fazer o corte, colocar dinamite, explodir daquela racha e depois jogar com uma talhadeira cortando. Que é assim que a gente faz o corte de granito, do mar, todos os tipos de rocha. Tá? À medida que eles iam tirando, se a camada estivesse muito grossa, aí eu não quero. Então eu começo a sair em outro lugar. Ah, está muito fino? Então eu vou lá. Então todo esse lado da cidade, se você tirar uma camada rasa de solo, a gente já vai encontrar o barbicho. Uma época isso faltou muita água, a cidade cresceu muito e não aumentava as nossas reservatórios. Aí o Fantástico faz umas matérias assim que detona a cidade. Aí o Fantástico veio pra cá, horário 9, todo mundo assistindo, aparecia assim, nas casas de periferia, só que não mostrava a casa. Só o proprietário ali, aqui, ela vinha e falava 3 dias antes de sair aqui. Aí foram questionar com o prefeito. O prefeito mais esperto ainda falou assim, como que eu vou encontrar água? Todo lugar que cava aqui, tu só tem barbito, eu cavo só pedra. Então, imagine a profundidade, centenas e centenas de metros. Deste lado da cidade, nós temos barbito. Passados esses anos, em 1949, se descobriu que essas rochas traziam-se vestígios, testemunhos importantes. Mas como era uma propriedade particular, o proprietário continuou extraindo. Até que em 1974 se fez o tombamento dessa área.
Não adiantou. Continuou a destruição. Até que em 1995, a prefeitura desapropriou, então, esses 45 mil metros que você citou, e aqui, então, ele transformou em parque. Então, aqui aonde já foi retirado muitas matas, fez um anfiteatro, aonde principalmente a prefeitura utiliza com eventos, e ganhou o nome de Anfiteatro Godivana, ou Goduana, tem da maneira onde se escreve. Aonde ele citou? Ele citou até muito bem, todo mundo ficou curioso, na frente estava me perguntando, onde é a Gruta Lágrima do Cristo. Então, se eu olho esse paredão à minha direita, ele está molhado. Se eu olho à minha esquerda, ele está seco. Rocha sedimentar, que pode ser, por exemplo, o barbito, pode ser a ardosa, pode ser a pedra mineira. O que vai diferenciar uma da outra? Eu brinco que são todas primas próprias. O barbito se originou porque a água proveniente do derretimento da geleira arrastou uma quantidade muito grande de sedimentos para cá e o peso da água fez com que isso se juntasse muito. A ardósia, ela vai se formar pela variação da pressão que ela sofre muitas vezes ali debaixo da terra ou onde ela esteja. Então, é uma prima. E assim sucessivamente. Então, quando chove muito, a água da chuva vai penetrando de camada em camada. Só que quando ela chega em uma camada que não funcione como um filtro, que não seja impermeável, ela vai parar e procurar um lugar para sair. Então, é como se a rocha começasse a chorar. Como naquele cantinho onde aqueles visitantes estão chegando. O homem destruiu, lembrando uma grutinha. E ali as camadas não são permeáveis, há sempre um excesso de água ali. Então a água vai pingando da rocha no formato de lágrima. Como foi a natureza que fez isso? E aproveitou muita lágrima do Cristo. Aí aquela parte lá em cima, onde você dá a gradinha dele, que o Carlos citou. Que ele vem com os grupos e tal. Ali a gente tem as marcas, as pistas, aonde a gente pode provar que existiu vida no passado aqui. Aqueles primeiros seres que viviam na água, que começaram a chegar aqui, vindo arrastados por essa água, esses bichinhos foram sofrendo transformações. Que é que a gente gosta de comer muito, principalmente no espetinho, quando nós estamos na praia? Camarão. Camarão, dentro da classificação aí, eu chamo do quê? Crustáceo. Crustáceo. Então, crustáceo são todos aqueles animais pequenos, de vida marinha, que não tem concha nem nada, o corpo deles é molinho, tem uma carapaça só ali, o camarão, a gente tira aquelas casas que servem para a cidade. Começaram a aparecer aqui caranguejos, baratas de mar, aqueles animais que acabavam chegando para a água, ficavam perambulando por aqui. Só que quando mudava a estação do ano, e esse garoto, seu nome? Bruno. O Bruno, ele ainda falou assim que cada camada levava um ano para se formar. E quem estava próximo ainda falou, gente, olha aqui como que acontecia. Então, quando era verão, aquela quantidade de água, sedimento. Os bichinhos que vinham juntos, felizes da vida, muita comida. Quando era inverno e fizesse muito, muito frio, a quantidade de água que chegasse aqui era bem pequena, ou praticamente parava. Então, havia acomodação de sedimento, conforme o Carlos falou para vocês. Então, ia originar nas camadinhas. Então, esses animais eram obrigados a ir para o fundo do lago procurar sua comida, porque se toda a sedimentação desceu, comida que eles procuravam ali também. A água ficava muito fria, eles acabavam congelados no rio e ficavam ali. No verão, novamente, vinha uma nova camada de sedimento e eles ficavam sedimentados aqui e assim sucessivamente. Com o passar dos anos, como eles eram o corpo mole, uma carapaça, o corpo se desmanchou e ali a gente vai ter as marquinhas do que se imagina, que tem o provável formato do corpo do animalzinho, as patinhas, quando não tinha patinhas, e os geólogos estudando, medindo, comparando, deduziram que aqui nós tivemos, então, pequeninos espaços que ficaram vivendo por um bom tempo e depois acabaram desaparecendo também. Passaram-se os anos, não repôs água nesse lago, tudo desapareceu e agora a gente tem dessa maneira. Dúvidas, perguntas? Mais alguma? Não, termos técnicos, tá bom. Tudo bem, gente? Voto? Sim! Então, olha, ninguém me perguntou, mas eu sou tão xereta que eu vou falar. Será que tem barbito só em Itu? Outras cidades no Brasil? Outro país? Alguém já pesquisou? Viu alguma Tem coisa? na Austrália também, né? Ah, na Austrália tem. Dizem que sim, né?
na África do Sul. Lembra que eu falei? Ele representou o continente África do Sul e eu a América. Então, se a gente voltar os dois continentes, eles se encaixam certinho. Então, que na África também já foi encontrado. Só que nesses locais está muito por baixo da terra. Aqui a gente tem mais superficialmente. Que no Paraná, Santa Catarina, também já é comprovado que existe, mais por baixo da terra. Foi o único local que eles encontraram, ele mais na superfície da terra. Então, a gente pode... Aqui. Então, aqui a gente tem a maior e mais bela exposição de varvito. E varvito quer dizer o quê? Eu não lembro, você citou a tradução da palavra varvito? Não, tradução não. Você encontrou alguma coisa? Não me lembro não, mas não. Não, foi ótima a sua apresentação. É que, às vezes, eu não consigo... Então, primeiro, essa rocha era conhecida, pessoal, laje de Itu ou ardosa de Itu pela semelhança. Mas quando foram montar o parque, eles procuraram um termo que melhor definisse esse tipo de rocha. Então, eles foram buscar lá a palavra varve, de origem sueca, e fizeram uma adaptação para varvito, que quer dizer depósitos sedimentares sazonais, ou seja, dependia da variação das estações. Então, quando eu pego um pedacinho de varvito, eu vou ver um lado branquinho e o outro lado escuro. O lado escuro havia pouca água e uma concentração maior de areia. O branquinho ia ter muita água e uma concentração de argila. Quando eu tenho as duas camadinhas, eu tenho certeza que eu passei o ano todo. Muita água, verão, pouca água, inverno. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Um tempinho para vocês tirarem foto. Quem quiser, aproveita o banheiro aqui agora, que daqui agora é só São Paulo, colégio. Tá bom? E aproveita e visite a gruta.